Galera, com certeza, Naruto teve várias lutas épicas e muito insanas, mas eu tenho certeza que teve aquelas lutas que deveriam ter acontecido, só que infelizmente, por conta do Kishimoto e do roteiro, não teve, infelizmente. Mas é isso que a gente vai ver aqui hoje, as principais lutas de Naruto Shippuden que deveriam ter acontecido, só que infelizmente não aconteceu. Mas antes, vou pedir uma ajuda para vocês. Se inscrevam aqui na Central Net, que ajuda a gente pra caramba, e deixando o seu like pra gente trazer mais conteúdos de Boruto, Naruto e de outros animes para vocês. Então se inscreva para não perder mais nada e ajuda a gente bastante. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então a gente começa essa lista aqui com basicamente Jiraiya versus Orochimaru. Sim, os dois eram melhores amigos, parecido muito com Sasuke e o Naruto. Só que o Orochimaru foi mais extremo que o próprio Sasuke. O Orochimaru cometeu vários crimes hediondos, tortura, experimento em pessoas, roubou chutes proibidos, criou sua própria vila e futuramente atacou Konoha. Mas o Jiraiya nunca sequer desistiu do cara, sempre tentou trazer ele de volta, igual o Naruto tentava com o Sasuke. O Naruto conseguiu, o Jiraiya não conseguiu. Só que teve vários embates, igual o Naruto e o Sasuke teve. O Jiraiya assim já enfrentou várias vezes o Orochimaru, e os dois tudo no seu auge. Eu queria ver muito essa luta entre os dois. Quem venceria? O Orochimaru no seu auge ou o Jiraiya no seu auge também, utilizando o modo sábio, juntamente com os sapos do Monte Myobuku versus Orochimaru utilizando Edo Tensei. Já pensou que luta insana seria? Eu acho que o Orochimaru venceria essa batalha. Acho que sim, o Jiraiya perderia, por mais que o Orochimaru ter várias variedades de jutsus proibidos, como o Edo Tensei, aquele jutsu de troca de corpos, ele é muito roubado. Então eu acho que o Orochimaru, lutando no seu auge, sem nenhuma restrição, sim, venceria o Jiraiya. Só que infelizmente a gente nunca vai ver esse embate, porque nunca aconteceu na obra. Aconteceu uma briga entre Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, só que os dois estavam nefados. O Jiraiya estava drogado com a medicação da Tsunade e o Orochimaru estava sem os seus braços. Então essa luta não conta, infelizmente. Uma outra batalha muito insana seria entre o Fukaku Uchiha versus o Minato. Como assim? Para quem não sabe, o Fukaku foi sim cotado para ser o quarto Hokage. Por o clã Uchiha ser, infelizmente, um clã muito problemático e tem um histórico ruim com a própria Konoha, eles decidiram ter um outro cara, que foi o Minato, que teve muitos feitos na terceira guerra ninja. Ele acabou sendo cotado e foi eleito o quarto Hokage, e isso deixou o Fukaku e o clã Uchiha muito pistola, porque também o Fukaku, juntamente com seu Mangekyo Sharingan, teve muitos feitos na guerra, igual o Minato. Então seria justo também para ele ser o Hokage, o quarto Hokage, mas isso não aconteceu por causa do histórico dos Uchihas. Mas seria muito insano ver o embate entre os dois competindo, como seria e quem venceria essa disputa por título do quarto Hokage, Minato ou o próprio Fukaku. Infelizmente não dá para saber quem seria o vencedor, já que a gente não tem nenhum feito, só citações do Fukaku. A gente não sabe a habilidade do seu Mangekyo Sharingan, se ele tem Susanoo, se tem Genjutsu, Amaterasu, alguma coisa. A gente não sabe nada sobre ele. O Kishimoto não explorou isso. Então por conta disso, eu acho que o Minato venceria. Só por causa disso, porque ele tem feito na obra diferente do Minato. E agora com uma luta que quase aconteceu no anime, só que o Itachi não quis, pois ele mesmo admitiu, entre aspas, que ele e o Kisame perderia. Sim, Jiraiya versus Itachi Kisame. Isso aconteceu lá no Naruto clássico, onde o Naruto estava treinando com o Jiraiya em outra cidade. Acabaram tirando o Jiraiya de cena com uma mulher que estava sendo controlada por um genjutsu do Itachi. E como o Jiraiya não deixa escapar nada, ele acabou indo atrás dessa mulher e deixou o Naruto sozinho. E isso, o Kisame simplesmente e o Itachi aproveitaram essa oportunidade e bateram na porta e falaram assim: "Ei, Naruto, vamos dar um rolê aí, rapidão." E o Kisame já queria cortar as pernas dele, só que o Sasuke acaba entrando no meio dessa briga e vai pra cima do Itachi e é completamente humilhado. Então o Jiraiya acaba chegando e fala assim: "Mano, beleza, quer brigar? Briga com alguém do seu tamanho." E chamou o Itachi e o Kisame pro X1. Até invocou aquela boca de sapo extremamente poderosa. Só que o Kisame queria brigar sim com o Jiraiya e o Itachi falou assim: "Mano,
mesmo que nós juntássemos nossas forças, vamos perder para ele. Por conta disso, usou Amaterasu na parede e acabou fugindo. Mas na real, será que mesmo o Jiraiya conseguiria bater de frente com Itachi, Kisame? E a resposta pra mim é não. Acho que ele não venceria os dois mesmo com o modo sábio. É muito difícil bater de frente com o Kisame, que tem Sama errada, que absorve chakra, Itachi, tem um Tsukuyomi e também tem Amaterasu e Susanoo. Eu acho que o Jiraiya teria mais lençóis, mesmo invocando os sapos do Monte Melbuco. Ele daria muito trabalho? Daria. Mas eu acho que por estar lutando contra os dois ao mesmo tempo, ele perderia. Ah, mas o Itachi falou aquilo. O Itachi era um agente duplo. Ele só queria sair daquele local e mandar uma mensagem para Konoha que a Katsuki estava atrás do Naruto e que ele ainda estava vivo para o Danzo. Por isso que ele saiu fora. E continuando falando do Itachi, muitas pessoas acham que o Itachi venceria o Pain. E que seria uma batalha muito insana se o Pain invadisse Konoha e se o Itachi ainda estivesse vivo. Eu já adianto para vocês, se ele for enfrentar os 6 Pains, provavelmente sim, ele vai ter uma estratégia para vencer cada um deles. Teria Susanoo, teria Tsukuyomi, não sei se funcionaria, pois teria o Rinnegan, mas isso já é uma outra história. Tem Amaterasu, tem tudo. Só que vocês estão esquecendo que tem um detalhe, o Itachi tem uma doença, e essa doença debilita muito o seu corpo. E se juntar mais o Mangekyou Sharingan, vai desgastar ele pra caramba. Então sim, se ele pegar os 6 Pain, ele tem em cima boa chance de vencer. Mas se isso demorar muito tempo, com certeza ele vai perder. E se ele derrotar os 6 Pains, ainda tem o Nagato, né? Nagato com certeza limparia o chão com a cara do Itachi, com certeza. Então ele perderia pro Nagato. Poderia vencer o Pain? Poderia, porque ele é muito estratégico. O Kakashi deu bastante trabalho para o Pain. Imagine ao lado do Itachi. Então sim, o Itachi tem chance de vencer o Pain, mas perderia para o Nagato. Igual aqui o Obito. Ele venceria o Obito? Sim, eu acho que sim. Ele venceria o Obito, uma batalha muito insana também. O Obito sabia as reais intenções do Itachi, mas queria ter ele por perto, já que o Itachi também ajudou muito a Akatsuki, tem a Kamui, então isso faz ele ser meio que invulnerável ao Amaterasu. Ele poderia tancar o Tsukuyomi, poderia, já que o Sasuke saiu do Tsukuyomi só com o Sharingan padrão, então acho que sim que o Obito sairia do Tsukuyomi. Mas o próprio Itachi disse, mano, se eu quisesse te matar, eu te mataria. E somente por essas palavras, eu acho que sim, o Itachi venceria o Obito. Mas não seria surpresa o Obito ter chance de realmente vencer o Itachi, já que também os dois são muito estratégicos. O Obito tem a Kamui, que é muito roubada e não tem doenças. Se a luta, novamente, se prolongar por muito tempo, igual aconteceu com o Sasuke, a luta demorou muito tempo, o Itachi foi cansando por conta da sua doença, ele acabou perdendo. Então se isso acontecer com o Obito, a vitória é dele, do Obito. Se isso não acontecer, eu acho que a vitória sim é do Itachi, já que ele mesmo já afirmou que venceria o Obito. E agora em Naruto clássico, lá no finalzinho do exame Chunin, foi interrompido por causa do ataque do Orochimaru, juntamente com a areia, mas uma luta que seria muito insana de se ver seria a final. Já pensou Sasuke não versus Naruto, mas sim o Neji? Já imaginou como seria insano ver o clã Uchiha versus o clã Hyuga? Quem seria o vencedor? O Sasuke tinha uma velocidade parecida com a do Rock Lee, tinha Chidori, tinha o seu Sharingan, Neji tinha rotação, tinha um punho suave, mas acabou perdendo pro Naruto porque tem o chakra da Kurama e tem um pouco mais de estratégia e ser malandro. Ele acabou perdendo pro Naruto, mas já imaginou se a final é Sasuke versus Neji? Mano, seria muito insano, seria épico pra caramba. Eu apostaria no Sasuke por conta da sua velocidade, do Chidori. Teria rotação? Teria rotação que sim, seria um problema para o Sasuke, mas como ele tem um Sharingan, ele poderia lidar com isso muito bem e também poderia lidar muito bem com o punho suave do Neji. Por conta disso, eu acho que sim, ele venceria o Neji. Poderia perder? Poderia. Mas eu acho que essa vitória seria do clã Uchiha. E para finalizar aqui, isso também aconteceu lá na invasão do Pain, que basicamente ele aproveitou uma oportunidade muito insana. O Guy não estava lá. Sim, o Guy é extremamente importante, ele é muito forte, ele é muito insano. E sim, ele venceria todos os Pains sozinho. Só que infelizmente isso custaria a vida dele. Se ele utilizasse os 8 portões internos, com toda a certeza ele venceria os 6 Pains. Ele quase matou Madara das 10 caudas. Madara deixou? Deixou. Mesmo assim, galera, Madara estava muito insano naquela época. E o Guy humilhou ele.
Então pra mim ele arrebentaria o Pain sem muitas dificuldades, seria muito fácil pra ele. Mas por que essa luta não aconteceu? Por esse fato, se o Gaia utilizasse os 8 portões, ele morreria, tiraria o protagonismo do Naruto e também o Nagato não estaria presente naquele exato momento. Se estivesse, ele também perderia pro Gaia, perderia, mas não estava. Então por conta disso, se o Gaia utilizasse os 8 portões, a sua vida seria jogada fora por nada, tá ligado? E também tiraria o protagonismo do Naruto. É por isso que o Kishimoto tirou ele de cena. Mas seria muito insano ver o Gaia contra o Pain. Com certeza daria muito trabalho. E aí, curtiu? Curtiu essa lista? Quer ver mais conteúdos de Boruto, Naruto e de outros animes e quer ver o canal crescer? Eu peço que você deixe o seu like, se inscrevam aqui na Central Nerd e deixe as notificações ativadas, pois vão trazer mais conteúdos como esse e mais listas como essa. Então se inscreva para não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!